Boa tarde, gente, tudo bem? Salam aleikum, eu sou a Camila e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a Ana, que ela é convertida do Rio. Então, Ana, tudo bem? Tudo bem, Camila. O que você tá achando aqui de Curitiba? Bom, carioca sente muito frio, né? Não tá muito acostumado com frio. Imagino. E eu confesso que eu vim um pouco assustada de sentir muito frio, mas até que eu tô conseguindo me segurar bem e tô passando bem, não, o frio tá... Até para o muçulmano o frio é bom, né? Mulher muçulmana. E me conta, você nasceu muçulmana? Não, eu não nasci muçulmana, eu nasci numa família católica, não praticante, e alguns evangélicos, mas a grande maioria católicos mesmo. E nasceu no Rio mesmo? Nasci no Rio. Toda a sua família de lá? Sim, toda a minha família do Rio. Como é que foi quando sua família descobriu, quando você contou pra eles que você virou muçulmana? E quais dúvidas eles tiveram? Já tinha algum conhecido na família para se basear? Não, conhecido nenhum. É porque eu sempre fui uma mulher politicamente militante. Uhum. E eu sempre militei, assim, né, pro lado da resistência. Uhum. E, assim, até umas pessoas falavam na época que eu era uma comunistinha da família. Né, assim, por conta dessa coisa de... Não existe comunismo, mas enfim. E quando foi na época há quase 3 anos do genocídio em Gaza, uhum. eu sempre não entendi aquela situação de Gaza, da Palestina. E nessa época, há 3, 4 anos atrás, foi que eu comecei a me informar melhor. E aquelas pessoas com tanto sofrimento, com bomba caindo, perdendo seus filhos, perdendo suas casas, e elas dando sempre graças a Deus, alhamdulillah, por tudo. E aquilo me tocou profundamente, e eu queria entender que fé era aquela. Isso é um exemplo de fé pra gente, né? Uhum. E foi dessa forma que você apresentou a religião pra eles, pra sua família? Não, foi essa forma que eu comecei a pesquisar sobre a religião, uhum. E a querer entender, porque às vezes a gente, nos nossos problemas do dia a dia, o menor problema, a gente já, às vezes até falava, né, como católica, que blasfemava, assim, de alguma forma, né, porque, e às vezes é uma coisa tão mínima. Então foi dessa forma que eu comecei a entender, mas assim, entre eu começar a entender e eles saberem, levou um tempo. Mas não falaram nada de ruim pra você nesse sentido? Não, porque automaticamente eu comecei a me afastar um pouco. Não é o correto se afastar da família. Eu entendo isso, eu sei, mas eu procurei ficar um pouco mais reclusa. Mas é minha necessidade, entendeu? Como mulher, como ser humano, como pessoa, de ficar mais reclusa, assim, de priorizar mais as minhas coisas. E eu ouço muitas vezes de muitas pessoas que acabaram se revertendo que a família começou a ver que era uma religião boa pelas próprias atitudes delas. Por exemplo, quanto mais você estuda Islã, mais você vê que você tem que ser educado, que você tem que respeitar a sua família. E isso, mesmo para famílias que tinham algo contra, se tornou uma coisa muito positiva. Então, no seu círculo isso acabou acontecendo não só na família, mas amizade, coisas do tipo? Não muito, porque a minha família é a típica família carioca. Uhum. Como que é a típica família carioca? Aquela família de festas, de samba, uhum. de bebidas, de carnaval. Uhum. Então, assim, eu também fazia parte desse círculo. Sim. E a minha família, essa é a típica família carioca. Então, assim, muito preconceituosa com relação a isso, com relação ao Islã, com relação à mulher muçulmana. E como foi pra você ser carioca e virar muçulmana? Porque eu fiquei um tempo no Rio, até a gente se conheceu lá, e era muito engraçado, porque você vê gente de todo tipo, você vê muçulmano, você vê de todo tipo. E eu achava que receberia mais olhares, não só de curiosidade, mas como de preconceito, e não recebi. Fui muito bem tratada, aliás, recebi muitas perguntas, e eu via que era mais de curiosidade. Pra você que nasceu lá, que já tinha um círculo de amizade e tudo mais, foi tranquilo pra você virar carioca no Rio? Não, foi muito tranquilo, até mesmo como eu falei, eu moro num bairro um pouco complicado, então assim, e muito preconceituoso também. Uhum. Então não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, não é uma mulher muçulmana. Em toda a minha vida, eu não lembro no meu bairro de ter visto uma mulher muçulmana. É que o Rio é muito grande, né? Entendeu? Pra você ir num lugar, você leva meia hora, 40 minutos, então, assim, muito longe. A parte onde eu moro na zona norte do Rio. Uhum. E a zona norte do Rio é a parte da Leopoldina, que a gente fala. Não é muito comum. Não é comum, entendi. Mas vamos para a parte mais descontraída, então. Que pergunta você ouviu que foi a mais engraçada, assim?
sobre o Islã, sobre a mulher muçulmana ou algo do tipo? Engraçada mesmo, assim. Engraçado, não sei se chega a ser engraçado, mas a questão assim de casamento, de que vai apanhar, entendeu? Essas coisas assim, como você... E aquela velha coisa de falar mulher bomba. Ah, sempre, né? Sempre tem, inclusive teve aqui hoje, mas tudo bem. Sério? Sério. Meu Deus. E a comunidade do Rio, você tem uma amizade com outros muçulmanos? Tenho umas amigas, assim, não muitas, mas eu tenho algumas amigas muçulmanas que a gente conversa algumas vezes. Elas me ajudaram muito no início, inclusive. E agora eu tenho uma grande amiga, que você não conhecia, que é a Aisha. Não conhecia. Que ela tá viajando, sabe, porque você estava lá. E assim, ela me deu muito suporte, eu dou suporte para ela. Então assim, porque é muito mais fácil, né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente pode contar e a pessoa pode contar com a gente. Porque caminhar passam pelas sozinho mesmas coisas, exatamente. Né? E o que o Islã mudou internamente em você, assim? Então, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu priorizava outras coisas. E o Islã me ensinou a me priorizar, as minhas necessidades. Eu sempre tive muita ansiedade, muita mesmo, de já ter que ficar em tratamento para pânico. E o Islã começou a me acalmar. Que bonito. Nossa. E controlar mais a minha ansiedade. Porque a minha ansiedade é muito física. Não é só questão de pensamento, são sensações físicas. E muito indisciplinada às vezes, assim, eu sempre fui muito trabalhadeira, eu sempre saí para trabalhar. Só que não muito disciplinada nas minhas questões, sabe? No trabalho não, mas nas minhas questões sim. E com essa questão dos horários para as nossas rezas, dos nossos, tudo isso foi me ensinando a ter mais disciplina. Sim. E você conseguiu ver que a fé e a prática, elas andam lado a lado, lado né? a lado, sim. E quanto mais a gente pratica, e mais isso acaba nos aproximando de Deus sem a gente querer. Você comentou que na sua família tem católicos e evangélicos. Algumas pessoas de matriz africana, também, raiz de matriz africana, sim. E o que mudou a sua visão sobre Jesus quando você entrou no Islã? Ou você acabou se aproximando mais dele, de certa forma? Eu falo isso, as pessoas às vezes até acham isso, não acreditam, mas é pura verdade. Eu sempre, para mim, não fazia muito sentido essa questão da Santíssima Trindade. Eu sempre questionei, assim, às vezes não para todo mundo, mas para mim mesmo. Por que Jesus é Deus? Não faz sentido para mim. Se Deus, né, é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele é único. Ele não tem parceiros. Sim. Então, mesmo, né, agora no Islã, mas assim, mesmo não faz sentido Deus ter filho, Jesus Cristo, um homem que foi encarnado, né, e o Espírito Santo. Deus manifestar nas pessoas com o Espírito Santo, quando fala em línguas. Então, assim, isso é uma coisa que mesmo católica, também nunca fui muito praticante, mas assim, eu ia à missa, algumas coisas, e eu, assim, não tinha uma explicação lógica, né, naquela época. Sim. E isso eu sempre questionei, não fazia sentido para mim. Então, basicamente, quando você encontrou o Islã, a sua dúvida em relação a isso teve resposta e te libertou, basicamente. Assim, eu vi, ficou bem claro na minha frente, assim, e isso respondeu a minha pergunta de uma vida inteira. Porque no Islã a gente consegue achar todas as respostas. Exatamente. Né? Eu vejo muita gente que fala que não conseguia compreender tudo da própria religião e quando entrou no Islã, soube a resposta de tudo. E isso tranquiliza a gente, querendo ou não, né? E se você pudesse responder uma única dúvida de um carioca, exclusivamente, sobre o Islã, que já te perguntaram, o que você responderia? Que vem na sua mente, assim? Uma única dúvida? Que já devem ter te perguntado, com certeza. Sim, porque eu me tornei muçulmana. Uma dúvida que você acha que seja importante para outras pessoas saberem? Sabe, que na hora que você respondeu veio na sua cabeça, nossa, é tão simples essa resposta, muitas pessoas deveriam saber disso. Sim, as pessoas questionam a questão das nossas orações. Por que tem que acordar, às vezes, de madrugada para orar, né? E por que tem que fazer de uma certa forma? Não pode ser uma conversa simplesmente, tem que ser, sim, né? E eu responderia que... aliás, lembrei. Vou contar uma historinha. Me conta.
Teve uma vez, na época do Ramadã, que foi uma moça para visitar a mesquita. Ela foi conhecer o Centro Islâmico. E eu a recebi, eu estava lá, como no Rio de Janeiro tem poucos, né? Assim, então eu a recebi, eu ajudei ela a colocar o lenço. E depois ela conversou com o Sheikh Mahdi, que estava lá na época, e ela tinha algumas dúvidas, ela veio me perguntar. Ela falou assim, posso ficar com o seu número de telefone? Eu falei, pode, claro. E ela perguntou, ela falou assim, ai, mas eu tenho bastante... Eu sou carioca, eu sou guia de turismo, eu gosto de sair, eu gosto de ir para o samba, eu gosto muito de samba, né? Essa coisa da social carioca, à noite, a samba, é bem verdade. Isso lá, né? E ela falou assim, mas como é que eu vou fazer se eu me converter? Como é que eu vou deixar isso de lado? Uma coisa que eu gosto. Eu falei, olha, eu não vou dizer para você que é fácil no começo, não é fácil. Mas isso vem de dentro de você. Eu também tinha essa dúvida, eu também tinha esse certo medo de não conseguir. Mas, assim, é uma coisa que não tem muita explicação. Você começa a sentir a necessidade de não fazer mais essas coisas, de não frequentar mais esses lugares e se voltar verdadeiramente para Deus. Então, assim, não dá, assim, a dúvida não vem de fora, vem de dentro de você. E como a gente estava falando, quando ela é respondida, na verdade, dentro de você, não precisa uma outra pessoa. Porque eu vou falar várias coisas, mas cada experiência também é individual. E como foi para você jejuar a primeira vez? No Rio, que é muito quente. Então, sim... Não sei, faz quanto tempo que você é convertida? Eu sou convertida, foi no Ramadã antes do Ramadã do ano passado. Ah, tá. E como que foi para você a primeira vez? Então, foi bem complicado, porque foi logo em seguida do Ramadã. Sim. Foi na época do Carnaval, se eu não me engano, né? E estava muito quente no Rio de Janeiro, muito calor. Nossa. Muito calor. E eu não fazia jejum. E foi bem difícil, assim, no começo, por conta do calor, a vontade de beber água. Eu trabalho com o público falando. Eu estava trabalhando na época cobrindo férias de uma secretária médica, então, assim, é um consultório médico, você atende telefone, você fala com as pessoas, e cada vez que você fala, você sente vontade de beber água. Então, assim, não foi muito fácil, mas por conta do calor mesmo no Rio, sabe? Mas você sentiu a diferença espiritual jejuando? Sim, porque... É muito forte, né? O jejum não é só do alimento. O jejum é das ações, assim, das más ações. Você reflete, porque quando você está comendo, você está ali comendo, você às vezes nem pensa muito, mas quando você fica muitas horas em jejum, você começa a ficar pensando, né? Você não tem muito o que fazer ali, você fica pensando, você fica orando. Então, assim, foi um jejum, não foi fácil, confesso, mas foi muito gratificante no final. E saber que cada dia eu conseguia... Sabe? Mostra como você é forte, né? E colocar essa força em algo tão grande, né? Obedecer a Deus e tudo mais. E você sentiu diferença no seu trabalho? Você falou que trabalha em clínica e tudo mais. Você já trabalhava antes de se reverter? Sim. Eu de uns tempos para cá, já trabalho em hospital, trabalho com médico, como secretária. E assim, então trabalho com diversas pessoas, né? Então, na época do Ramadã do ano passado, estava cobrindo férias, como eu falei, no consultório de uma ginecologista cristã, que tinha um terço, assim, na porta. E eu estava começando, então eu colocava os horários das orações para tocar no meu celular. E eu esqueci uma vez, estava com ela assim, e tocou bem alto. Meu Deus, e tinha gente mais além dela? Tinha. E eu fiquei bem nervosa, assim, porque eu não sabia, né, como fazer. E assim, as pessoas acharam meio estranho. Devem ter achado que ia acontecer alguma coisa ali, né? Exatamente. Então eu tinha que recusar, eu não posso, porque eu não usava o hijab, assim, né, no começo. E então, assim, as pessoas associam muito muçulmana a mulher um hijab. Mas é uma questão também de tempo, né? Sim, com certeza. Então, mas eu tinha que ficar falando para as pessoas que não podia. Essa questão do porco, né? Da carne de porco no Rio de Janeiro. Então, assim, sempre tinha que avisar. As pessoas também, assim, nesse sentido, me respeitaram. E foi difícil para você parar de comer carne de porco? No Rio de Janeiro, tudo tem muito bacon, né? Eu reparei. Reparou, né? Então, assim, então eu consumia, ó.
Mas não foi difícil, não. E o hijab, como foi pra você? Você se sente bem? Você se sente mais bonita? Eu me sinto muito bonita e eu no começo, eu levava assim, né, pra mesquita, pra poder usar. Sim. E colocava só lá, porque, como eu falei, eu moro num bairro até um pouco perigoso. E então eu tinha muito receio, de verdade. Mas... E assim, eu não sentia... Ficava bem, né? Mas eu comecei a usar meu cabelo preso, somente, já que eu não usava o hijab, eu usava o cabelo preso. Sim. E depois eu comecei a sentir necessidade de me rebelar contra aquilo. Por que eu não posso usar uma coisa que eu quero? Então, assim, eu tenho uma liberdade de querer mostrar o meu corpo. Mas eu não tenho liberdade de poder cobrir o meu corpo. O que eles dizem que a mulher tem que fazer o que ela quer. Tá, e se eu quiser me cobrir? Exatamente. Esse direito eu não tenho. Exatamente. Né? Então, ainda mais no Rio. Ainda mais no Rio. Porque eu tava passeando uma noite em Copacabana. Eu tava de lenço, eu via gente de calça, blusa, e do outro lado tinha uma pessoa de biquíni de noite. Então, tem de todo tipo. Mas a liberdade na cabeça de algumas pessoas é só não usar. Estamos sendo oprimidas, né? Exatamente. Mas essa é a minha escolha. Eu não posso me cobrir? Qual é o problema nisso, né? E sua família também aceitou tranquilo quando você colocou o hijab? Então, é esse o questionamento de sempre. Né? A dúvida, né? O receio das pessoas você está sendo oprimida, você vai ser oprimida. Alguém mandou você colocar? Exatamente. Quando, na verdade, é totalmente o contrário. Entendeu? É uma escolha, é uma obediência a Deus. Eu me sinto bem assim, eu quero assim. É o que eu falo, né? Todo mundo fala, mas o seu cabelo... Gente, qual é a melhor coisa do mundo você usar um lenço de cada cor e ter um cabelo a cada dia? Pronto. Então, você combina com a roupa que você quer, você tem... Sabe, você faz tudo do seu jeitinho ali. Eu me sinto muito mais empoderada com o hijab. Porque é a minha decisão, né? E acho que isso não só traz liberdade de escolha pra gente, mas traz uma liberdade interna de, ok, independente de você não gostar, eu tô fazendo por Deus, eu escolhi isso e eu vou seguir. Então, e eu comecei a sentir muita vontade e a ficar até irritada de não poder, né, assim, né, de me sentir segura, na verdade. Sim. Mas aí a minha segurança está em Deus agora. Exatamente. Que é o nosso que na verdade, que deveria ter sido desde o começo. É Deus que dá segurança. Mas como você falou, é passo a passo, é um processo, né? Você ido atrás do conhecimento, ido atrás dos motivos. E isso é muito bonito mesmo. Ana, muito obrigada pela conversa, foi muito legal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de escutar você. Foi um prazer. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau.